meu nome é Flávia Pontes, eu estou na DASA há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que parecem 7. Antes eu trabalhei no GPA por 4 anos, trabalhei na Danone, na Ernst Young, enfim, estou em RH desde os 14, e não vou contar para vocês a minha idade para não ficar chato, né? Mas faz um tempinho aí que eu estou na área de RH. Quem é DASA? Rapidamente, antes da gente entrar no case. A DASA hoje é a empresa líder em diagnósticos da América Latina. A gente é a 5ª maior do mundo e a gente tem aí no Brasil algumas marcas conhecidas em mais de 70 anos de trajetória. Quando eu chegar nas marcas, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Falando um pouquinho dos nossos números, a gente tem mais de 800 unidades no Brasil, isso sem considerar a nossa mais nova aquisição na Argentina. A gente tem mais de 2.000 médicos no nosso corpo clínico, médicos credenciados, não são médicos esporádicos, são médicos dedicados. Mais de 40 marcas. A gente faz mais de 5.000 tipos de exames, mais de 20 milhões de pacientes, 24.000 colaboradores, 250 milhões por ano são processados pela DASA. Então, é muito exame que a maioria de vocês já deve ter passado aí em alguma das nossas marcas. 8 unidades na Argentina. E estamos presentes aí em 11 estados mais Distrito Federal. Nossas marcas. A gente se divide por tipo de marca. Então, a gente tem marca premium aqui em São Paulo e Rio de Janeiro alta. Segmento executivo, Delboni aqui em São Paulo. E aí a gente tem, por estado, desse segmento inteiro, que aí os outros estados talvez vocês não conheçam, é um segmento standard, que aqui em São Paulo a gente está falando de Lavoisier. Então, as marcas são muito mais conhecidas do que a DASA como marca empregadora. Então, esse aí já é o nosso primeiro desafio. Toda vez que a gente fala com um candidato, esse candidato não conhece a DASA. Então, a gente investe muito em processo de gestão de carreira interna, e é esse case que eu vou contar aqui para vocês. Um pouco dos nossos números, só voltando um pouquinho. O NPS é hoje o nosso índice de satisfação de cliente, então a gente vem crescendo bastante. E isso a gente entendeu que, basicamente, é um investimento forte em treinamento e capacitação e também investimento de carreira interna. Porque quanto mais tempo a pessoa está dentro de casa, mais ela consegue passar a nossa cultura para o nosso paciente, que hoje aí é a nossa razão de existir. Em termos de faturamento, esse número eu posso falar, porque ele é um número publicado na Bolsa, a gente está em 4,3 bi. E aí aqui um pouco de número de pessoas, que acho que é o que interessa mais para vocês. A gente teve, no último ano, mais de 1.200 promovidos, e até setembro desse ano a gente já está em 1.100. A gente tem mais de 10.000 ações de plano de desenvolvimento individual cadastradas no sistema. Então, hoje, esse foi um programa que a gente lançou esse ano, a gente só olhava o programa de crescimento individual, esse ano a gente está olhando também o plano de desenvolvimento individual do colaborador. A gente já passou de 10.000 ações, 1.800 avaliações de desempenho, ou melhor, 18.000 avaliações de desempenho, que é muita coisa, mais de 350 planos de ação de check-up de clima. Então, hoje a gente usa GPTW, depois eu vou fazer uma correlação com o indicador lá na frente. A gente tinha, o ano passado, 18.000 horas de treinamento, eu cheguei, a gente mudou para 52, mentira, a gente... Boa parte desse número é treinamento online, então a gente investiu muito em capacitação online. A gente cresceu no último ano 700% em comparação a 18, só com capacitação online. Então, são números bem expressivos. A gente teve, ano passado, 5.000 contratações, esse ano a gente já passou de 6.000. E aí, aqui eu estou falando, gente, são números da área que eu lidero hoje. Eu lidero toda a parte de atratividade e seleção, treinamento e desenvolvimento, cultura, comunicação interna, marca empregadora, e acho que só. Acho que só tudo isso. Então, acho que esses são os nossos números aí de RH, são números expressivos, mas que a gente ainda tem um caminho pela frente. A gente entende que a DASA está num caminho de uma área de RH das melhores do mercado, mas a gente tem um passo grande aí para fazer. E aí, aqui, qual que é o nosso negócio, né? Vocês vão falar, mas você faz exame. O ano passado, eu cheguei na DASA em agosto e a gente estava fazendo uma reflexão muito forte de qual era o negócio da DASA, o que a gente queria comunicar para fora e o que a gente queria comunicar para dentro. E aí a gente chegou num consenso no comitê executivo que o nosso negócio não é fazer diagnóstico, não é fazer exame de sangue. Muitos de vocês já devem ter sido aí picados por uma auxiliar de enfermagem nossa que passou por essas horas de treinamento, mas o nosso negócio hoje é transformar a saúde das pessoas.
Então, a gente tem olhado muito inteligência artificial, a gente tem olhado novas formas de fazer a saúde, novas formas de ajudar o médico a fazer a saúde das pessoas diferentes. E aí que veio a nossa cultura, porque aí a gente começou a olhar que a gente quer transformar a saúde das pessoas através das pessoas. E aí a gente lançou uma cultura nova, que olha o paciente no centro. Então, o paciente hoje é o centro da nossa cultura, como o paciente é a nossa razão de existir. E a gente fez um mapa de cultura. Para que serve esse mapa? Quando eu vou olhar alguém que está dentro de casa e eu avalio ele para um processo seletivo interno, ou quando eu olho um executivo de mercado, eu tenho que mostrar isso para ele. Isso aqui é como a gente faz todo dia. Então, é o nosso propósito, o nosso sonho, a nossa jornada e a nossa cultura. E aí, falando um pouquinho da nossa cultura, a gente tem hoje 6 valores, considerando o paciente no centro. E a gente fala de sonhar alto com ousadia, e aí aqui vocês vão ver nomes que vocês veem no dia a dia com outra nomenclatura, né? Às vezes cultura é uma coisa engraçada, porque todo mundo tem coisa bem parecida. Mas tem um que é o que eu queria falar com vocês hoje, que é temos as melhores pessoas e somos meritocráticos. Que esse é um valor que, para a DASA, e aí linkando muito com o objetivo do painel, é muito importante para a gente ter a pessoa certa no lugar certo, dar uma pista para essa pessoa. Então, tá bom, você vai entrar aqui para ser uma atendente de NAC, mas a gente não quer que você seja atendente de NAC a vida inteira. Você vai entrar aqui para ser uma recepcionista, você pode entrar na nossa marca de entrada ali, Lavoisier, mas você pode ir para o Delboni, você pode ir para o Alta, que é uma marca premium, ou você pode vir para o corporativo, ou pode ir para o NTO, que é onde a gente processa exame. Então, basicamente, a gente tem olhado esse valor muito à luz do que os nossos colaboradores querem. E aí depois vocês vão ver lá na frente que tem um indicador bem bacana de como as pessoas percebem isso. Porque o desafio do painel, quando os meninos me passaram, é: vale a pena investir em carreira interna? Vale a pena dar essa pista? Vale a pena dar esse plano de carreira? E a gente tem visto que dá, que vale a pena, que faz a diferença e que as pessoas olham isso como um motivo de permanência na DASA. Através de uma pesquisa, a gente conseguiu medir muito isso. Então, qual que é a descrição desse valor? Ele fala de algumas coisas que vocês já devem ter visto por aí, né? Então, jogamos em time. Então, algumas culturas têm, um dos nossos valores é trabalhar em equipe. Então, aqui a gente coloca como jogamos em time. Mas cada um sabe ser protagonista para realizar o que é esperado. E aí, aqui, acho que tem muito do que a gente espera do nosso colaborador. Hoje, a gente é uma empresa de 24 mil pessoas. Se todo mundo depender de um RH de 250, não tem como a gente fazer a gestão da carreira de ninguém. Então, algumas das ações que eu comentei lá naquele slide de indicadores, a gente linka com isso, que é assim: como que eu vou ser protagonista da minha carreira se eu não respondo meu PDI? Como que eu vou ser protagonista da minha carreira se eu não participo de um processo seletivo interno? Então, a gente olha muito isso e explora muito isso em comunicação interna. E aí, a gente olhou para esse valor, basicamente, e reformulamos um programa que hoje ele chama Crescer, que é o programa de recrutamento interno da DASA. E a gente olha todas as vagas, exceto vagas de entrada. O que são vagas de entrada para a gente? Recepcionista 1 e operador de NAC, que são as 2 vagas que a gente tem hoje o menor piso salarial, então não teria como eu colocar alguém internamente. E a gente publica essas vagas numa intranet. Né, que hoje a gente tem workplace, na DASA não é uma intranet interna, é um workplace como algumas empresas têm. E aí a pessoa vai lá e se candidata. E aí a gente passou por algumas reflexões nesse período, que é assim: eu posso me candidatar sem falar com o meu gestor? E aí, como que a gente fazia cada uma das perguntas? A gente sempre olhava para a nossa cultura e para os nossos valores. Se eu estou pedindo que o colaborador seja protagonista, ele não precisa ter o aval do gestor para participar de um processo seletivo. Se eu estou pedindo que o colaborador seja protagonista, não preciso pegar na mão dele. É só colocar a vaga lá. Então, a gente foi olhando isso e foi mudando o nosso programa, que é um pouquinho do que eu vou falar aqui. Então, crescer para a gente é, basicamente, meritocracia na prática, que é o nosso valor. A gente fala muito disso na DASA. Assim. Sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de movimentação, seja uma vaga... Eu tive, recentemente, 2 vagas de superintendentes, que é um segundo ou terceiro nível da hierarquia. E aí eu falei: gente, vamos abrir interno. Vamos tentar. E aí o que a gente fez foi utilizar o mesmo processo para o interno e para o externo. Exatamente. O mesmo volume de entrevistas, o mesmo assessment, tudo igual.
para que o colaborador se sentisse parte desse processo seletivo. E aí o nosso NPS final de processo, nesse caso, por exemplo, foi super alto, porque a pessoa sentiu que a gente se importou com a carreira dela. A gente lançou esse programa em 2016, a gente reformulou no ano passado, com critérios que eu falei para vocês de protagonismo, de alinhar ou não com o gestor, enfim. E de lá para cá a gente já teve mais de 3.000 pessoas promovidas. Então, é um programa aí bem expressivo para a DASA. E aí, aqui um pouco de política, como que a gente faz? Hoje, cargos de entrada não são abertas vagas, as demais a gente sempre abre. E aí a gente está até discutindo, nesse momento, se a gente abre obrigatoriamente ou se a gente consulta o gestor. Né? Porque, em alguns casos, a gente consulta o gestor e fala não. Não, porque eu preciso de critério técnico. Você fala, é o quê? É um médico? É um engenheiro? Se alguma coisa é realmente muito específica, ok. Mas a gente está pensando em mudar essa política e colocar como obrigatório. A comunicação. Aqui, critérios. A gente olha sempre nota de cultura, então aqui é um ponto importante. Para participar de processo seletivo interno, você tem que ter uma nota de cultura acima do atende. Porque, senão, também você deixa... Hoje, a gente tem uma base, mais ou menos, de umas 6.000 pessoas que podem se candidatar a vagas internas. Não é a DASA toda. Aí, cargos, eu já falei. Perfil, a gente sempre publica o que é necessário para a posição. E aí, comunicação, que aqui vem um ponto do protagonismo que eu falei para vocês. A gente não pega na mão de ninguém. A gente simplesmente coloca no Workplace e no portal Pessoas, que hoje a gente tem um portal que todo mundo acessa do celular, e fala, a gente tem uma vaga de executivo de vendas com esses requisitos, você se candidata e a gente segue a vida. Acho que tem um ponto bem importante desse processo, que as pessoas tiveram que se acostumar com isso. Né? Então, os colaboradores tiveram um processo de mas ninguém vai me contar da vaga? A gente fez um grupo focal muito engraçado, que a pessoa falava assim, mas antigamente tinha uma menina que ela imprimia as vagas e colocava no mural. Era uma menina do meu time. Eu falei, então, essa menina não existe mais. Agora, você virou essa menina que olha no seu celular e vê se tem vaga ou não. Né? Então, isso é uma mudança de mindset mesmo, do próprio colaborador, de, olha, a empresa está aqui para te dar a ferramenta, mas o caminho, quem cria é você. Então, a gente simplesmente coloca as vagas no Workplace, no portal Pessoas, e a gente também divulga histórias e boas práticas. Assim, a gente se deparou com muito processo interno, onde o candidato, como em processos externos também, ele se candidatava para a vaga que ele não tinha nada a ver. Então, assim, sabe aquele processo de gerente que você recebe um monte de currículo de analista? Acho que não acontece só comigo isso, nem só com o meu time. Nos processos internos também era assim. A gente tinha recepcionista se candidatando para a vaga de superintendente. A gente falava, gente, assim, ou é uma recepcionista super qualificada, super master, ou tem alguma coisa errada nessa história. E a gente criou um guiazinho de boas práticas. E até vídeos caseiros mesmo, que a gente coloca no Workplace, fala, olha, se você é uma recepcionista, você tem que se candidatar para o próximo passo, que é recepcionista líder, não diretor de RH. Assim, pode ter uma distância. A gente começou a mostrar a nossa trilha de carreira e ainda temos um caminho pela frente. As pessoas ainda se candidatam. Então, acho que esse boas práticas de comunicação foi legal. E aí, de novo, a gente fala muito da jornada do colaborador e como que ele está inserido nesse processo. Aí, falando de números, né, que acho que é o que interessa. Em 2018, a gente teve mais de 1.200 pessoas reconhecidas pelo programa. Então, e aí, gente, é sempre um processo seletivo. Pensa que, se eu abro uma vaga de recepcionista líder, por exemplo, eu devo ter umas 300 candidaturas. E aí a gente dá feedback para todo mundo, a gente avalia todo mundo. Então, é um processo que, para RH, dá muito trabalho, mas que dá muito resultado, porque você ganha em índice de satisfação, você ganha em pertencimento com a empresa e você ganha até com uma comunicação informal. Então, no final, vou mostrar um vídeo para vocês, que as pessoas decidiram fazer o vídeo no final do ano passado, falando de como foi essa experiência para elas. Em 2019, a gente teve mais de 1.100, o que representa quase 45% das nossas vagas abertas. Então, hoje, se a gente for olhar um número frio, a gente está falando que metade das vagas elegíveis são preenchidas internamente.
E aí, a gente faz anualmente a pesquisa da GPTW, e uma das coisas que nos fez olhar e nos faz continuar olhando esse programa como um valor é que 75% dos nossos colaboradores dizem que continuam na DASA porque a gente oferece oportunidade de crescimento. Então, nesse dilema de faz sentido ter todo esse trabalho, de repente avaliar 300 recepcionistas para uma posição, ou ter o trabalho de abrir um processo interno e externo, ou mesmo o trabalho de fazer um plano de carreira gigante, porque o nosso plano de carreira é realmente gigante, a gente chegou à conclusão que sim, porque boa parte dos nossos colaboradores preferem ficar na DASA por conta de terem oportunidade de crescimento. E aí eu ia passar alguns cases, mas acho que nem precisa, assim, são pessoas que mandam para a gente. Então, gente que entrou na DASA como assistente administrativo e hoje é analista, ou trabalha em segurança do trabalho, ou ainda a Jucirene, que é uma fofa. E eles participam de 3, 4. Assim. Então, aqui, quando eles escrevem, a gente tem uma comunidade no Workplace que fala de programa Crescer. Então, tem gente que participou já de 6 Crescer na vida. Assim. E pensa, 2016, 2019, nem é tanto tempo assim. E aí virou coordenador de unidade, que na unidade, o coordenador ele é o cargo máximo, só para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui o Rafael, enfim. E aí eu vou passar para vocês o vídeo, que foi esse vídeo que eles fizeram ano passado. O ano passado, quando a gente começou a divulgar esse programa e falou, gente, isso é uma fortaleza da DASA, é um case de sucesso, uma das analistas de seleção decidiu fazer um vídeo com as pessoas que tinham participado. Porque muito mais importante do que o processo estar funcionando é como isso ocorre para quem está participando. Porque, às vezes, o processo seletivo interno e plano de carreira e tudo mais, ele tem um viés de olhar o processo enquanto a ótica de recursos humanos. E, muito mais que isso, é importante que o candidato interno esteja comprado com aquilo. Então, a gente fez esse vídeo, está bem bacana, eu vou pedir para eles passarem. O programa Crescer me proporcionou uma visão geral de uma perspectiva que eu não tive em outras empresas, que é um sonho realizado, participar e ter passado nesse processo. Mais tarde eu fiz para certificadora de recepção, onde eu não passei no primeiro momento, mas recebi um feedback e trabalhei em cima dos pontos que foram levantados. Fiz processo novamente para certificadora, onde eu fui aprovada e é onde eu atuo hoje em dia. Então, meu desejo sempre foi trabalhar no RH da DASA. E sempre almejei algo mais, nunca me conformei somente como recepcionista, sempre quis buscar algo mais para mim, para minha carreira. Voltei para a faculdade, com isso eu fui promovida para a área técnica, o que eu aprendi muito lá dentro. E depois agora eu me tornei analista. Me formei e me tornei analista. Em junho deste ano eu participei de um processo seletivo para a vaga de coordenador de unidade pelo programa Crescer. Tive a tão aguardada resposta positiva que eu tinha sido aprovada. Realmente a nossa companhia ela investe nisso, no crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores. É um prazer imenso poder estar falando disso. Então, acho que tinha até um final do vídeo que eles falavam qual o sentimento que você tem após participar de um processo seletivo. Então, gratidão, felicidade, enfim. Então, nós, enquanto DASA, acreditamos que é, sim, importante investir em carreiras internas, até porque hoje o custo de turnover é muito alto. Então, a gente viu que isso reduz turnover, reduz uma percepção de cuidado e de satisfação do colaborador no final, e acho que foi isso que eu quis passar aqui para vocês.